E se a verdade que você procura for exatamente aquilo que pode destruir tudo o que você ama? E se, no meio de um protesto em chamas, um olhar te desarmar mais do que qualquer bomba? Hoje, você vai conhecer uma história onde amor e justiça não andam lado a lado, se enfrentam. Uma mulher treinada para revelar verdades, outra, nascida para escondê-las. Mas quando o coração decide falar mais alto que a razão, até o certo e o errado perdem sentido. Você teria coragem de escolher o sentimento que pode queimar sua própria vida? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o coração. Porque o que você vai viver agora é mais do que uma história, é um impacto. Vamos ao vídeo de hoje. Barcelona ardia. Não era só o verão tardio empurrando o calor pelas ruas estreitas do bairro gótico. Era o ar carregado de indignação, palavras afiadas e passos decididos que tomavam as avenidas. Clara Valverde se movia no meio da multidão com o microfone desligado e o coração ligado demais. Ela já havia coberto dezenas de protestos, revoltas, assembleias, mas havia algo naquele dia. Algo fora do script. A câmera tremia levemente nas mãos. Não por medo. Era adrenalina. Ou seria algo mais? Clara, foco! Ela cochichou para si mesma, ajustando a lente. Precisava de uma boa imagem, um rosto marcante, uma bandeira erguida no ângulo certo. O tipo de foto que poderia estampar a capa do jornal ou acender a fúria nos comentários. Até que viu. Ela estava sobre um caixote improvisado, como se desafiasse o mundo inteiro a olhá-la. Lena Moreau, a mulher que incendiava discursos com a mesma naturalidade com que acendia cigarros. Cabelos metade raspados, metade azuis. Lenço vermelho no pescoço. Ela não falava, bradava, e cada palavra parecia uma faísca. Clara aproximou-se instintivamente, tentando capturar sua voz. Mas o gravador caiu. As pessoas empurravam, e quando ela se abaixou para pegá-lo, uma mão surgiu em sua frente. Firme, quente, direta. Ela levantou o olhar e encarou olhos âmbar. Olhos que não recuaram. Por um segundo, o mundo silenciou. A multidão, os gritos, os helicópteros. Tudo sumiu. Ficaram apenas elas duas, a que contava histórias, e a que vivia no centro delas. Ela deveria escrever sobre Lena, mas naquele instante, tudo o que queria era descobrir quem a mulher por trás da revolução realmente era. O nome dela só foi confirmado mais tarde, quando Clara voltou à redação, suada, cansada e com os cabelos presos às pressas num coque frouxo. Estava editando o material da manifestação quando parou numa das imagens congeladas, o exato momento em que Lena Moreau a encarava. Era só uma fração de segundo, mas havia ali uma intensidade que nenhuma lente poderia conter. Lena Moreau, murmurou enquanto digitava o nome no buscador interno do jornal. Os resultados surgiram em avalanche. Prisões, denúncias, discursos inflamados. Ambientalista radical, exilada política, culpada para uns, heroína para outros. Mas Clara não viu nada disso naquele instante. Viu apenas o jeito como Lena estendeu a mão, sem hesitação, sem medo, sem saber quem ela era. Na reunião matinal, o editor-chefe pediu algo explosivo. Queria manchetes, acusações, verdades não ditas. A garota do lenço vermelho, ela pode ser nossa entrada em algo maior, ele disse. Mas Clara hesitou. Não conseguia mais vê-la como uma pauta. Ela revisou o áudio da gravação. A voz de Lena, rouca, firme, dizia: "Eles querem calar o povo, mas enquanto minha garganta não sangrar, eu falo." E Clara, ali sozinha na ilha de edição, estremeceu. Não era o que ela dizia, era como dizia, como se tivesse perdido tudo, e mesmo assim continuasse de pé. Naquela noite, Clara não escreveu uma linha, apenas assistiu o vídeo de novo, e de novo, com o volume no máximo, como se ao repetir, algo dentro dela também pudesse ser acordado. O que se faz quando a história que se precisa contar começa a tocar a parte que você passou a vida inteira tentando proteger?
Clara voltou ao protesto na noite seguinte, mas desta vez sem o colete da imprensa, sem crachá, sem microfone, apenas com o gravador no bolso e uma inquietação na alma que nem ela sabia nomear. As ruas estavam ainda mais tensas. Helicópteros sobrevoavam baixo, policiais perfilados, os tambores do movimento ecoando contra as fachadas antigas de Barcelona como corações acelerados. E no meio de tudo, ela, Lena, envolta numa multidão de vozes, mas estranhamente sozinha. Clara observou de longe, mas foi reconhecida. Alguém do coletivo apontou: "Você é jornalista." Antes que pudesse responder, uma explosão abafada, um rojão, gás, estourou próximo. A multidão correu. E Clara sentiu o empurrão da massa, o tropeço no paralelepípedo, a queda inevitável. Mãos a ergueram com firmeza. Outra vez. Lena a puxou para um beco estreito, os corpos próximos demais, o ar espesso demais. "Você não devia estar aqui", sussurrou Lena, com a respiração entrecortada. "Nem você", rebateu Clara, surpresa com a própria ousadia. O beco era escuro, abafado, mas o silêncio entre elas queimava como labaredas invisíveis. Lena encostou as costas na parede, fechou os olhos por um segundo. Clara não sabia o que dizer, e odiava não saber. "Você veio por uma matéria, ou por mim?", Lena perguntou, sem rodeios. Clara não respondeu. A verdade era que ela não sabia, ou sabia, e tinha medo de admitir. Entre palavras não ditas e respirações suspensas, quem vai ceder primeiro? 3 dias. Foi esse o tempo que Clara levou para digerir aquele beco. As palavras, os silêncios, o calor entre seus corpos e principalmente aquela pergunta: "Você veio por uma matéria ou por mim?" Na manhã do 4º dia, Lena apareceu, na recepção do jornal, sem avisar, sem disfarçar, com o mesmo lenço vermelho no pescoço e um envelope pardo nas mãos. "Diga a Clara Valverde que a revolução está esperando na cafeteria da esquina", disse ela com um sorriso insolente. O tipo de sorriso que mistura desafio com promessa. Clara desceu sem pensar. Encontrou Lena de pernas cruzadas, o cotovelo apoiado sobre a mesa e um olhar como só os rebeldes têm, faminto por mudança e por respostas. "Isso é uma armadilha?", Clara perguntou. "Não, é uma chance", Lena respondeu, deslizando o envelope até ela. Dentro havia documentos, denúncias, esquemas, nomes grandes demais para serem ditos em voz alta. Mas Lena não queria manchetes. "Você quer que eu publique isso?", Clara perguntou confusa. "Quero que você saiba no que está se metendo, antes de querer me entender." A conversa virou algo mais. O café esfriou, os olhares esquentaram. E quando Clara disse: "Você fala como se vivesse em chamas", Lena apenas sorriu de canto. "Talvez eu viva. A pergunta é: você aguenta o fogo? Como manter distância de alguém que oferece exatamente o que você passou a vida fingindo não desejar?" Era madrugada quando Clara chegou em casa. Não conseguia dormir. O corpo ainda estava lá, mas a mente, presa àquela mesa de cafeteria, aquele sorriso, aquela pergunta. Ela abriu o laptop para escrever o artigo, como sempre fazia. Mas as palavras não vinham. Não as certas. Ela tentou começar pelo factual. O esquema de corrupção, as provas entregues, o histórico de luta de Lena. Mas o cursor piscava como uma provocação. A verdade é que Clara só conseguia pensar no jeito como Lena olhava. Como se cada frase tivesse o peso de uma sentença. Como se cada pausa fosse um convite. Ela largou o notebook e foi até a janela. A cidade dormia, mas dentro dela tudo gritava. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem. Sem nome, sem texto, apenas uma foto. Era a imagem das duas, capturada por alguém. Ou talvez por acaso, no instante em que se encararam no beco. Os olhos de Clara fixos em Lena, as mãos próximas, as bocas quase dizendo o que não podiam.
Logo abaixo, um texto digitado. Você viu quem eu sou, e ainda assim ficou. Por quê? Clara encarou aquela pergunta por longos minutos. Depois, respondeu. Porque eu também estou tentando descobrir quem eu sou, e acho que você pode ajudar. Ela não sabia o que aquilo significava. Só sabia que, pela primeira vez em anos, havia escrito algo com o coração. Não para o jornal, mas para alguém. O corpo quer sim. Mas e o coração? Está pronto para se queimar? Clara passou a semana inteira mergulhada nos documentos de Lena. Nomes, contas, transações, fotos escondidas em pendrives camuflados. Era o furo da década. Era o tipo de matéria que poderia ganhar prêmios e destruir carreiras, inclusive a dela. Mas não era isso que mais a assustava. No meio de tudo, uma descoberta inesperada. Lena já havia denunciado aquele esquema antes, anos atrás, mas foi silenciada. Os jornais ignoraram, os líderes políticos negaram e a polícia fez o que sempre faz com mulheres que gritam alto demais. A matéria estava pronta. Clara podia apertar enviar e esperar a manchete de capa no dia seguinte. Mas as mãos tremiam, porque publicar aquilo significava mais do que fazer justiça. Significava revelar Lena por inteiro, tirar dela a proteção do anonimato parcial, transformá-la em alvo, mais uma vez. E agora, não era só uma fonte. Era a mulher que ela desejava, que ela temia, que ela começava, sem querer, a amar. Clara apagou o e-mail 3 vezes antes de fechar o laptop. Na redação, os colegas notaram sua ausência emocional. Está envolvida demais? Perguntou o editor. Clara mentiu. Disse que só estava cansada. Mas a verdade é que, pela primeira vez, sentia que contar uma história poderia destruir a única que queria viver. E enquanto o jornal esperava por um escândalo, tudo o que ela queria era tempo. Mas tempo, Lena já tinha perdido demais. E se a verdade for uma bomba? E o coração, o único fio desencapado? A cidade ardia de novo. Era como se o verão nunca tivesse terminado, e a raiva também não. Naquela noite, Clara não foi a trabalho. Foi sem câmera, sem bloco de anotações, sem desculpas. Ela precisava ver Lena, precisava entender o que estava acontecendo, dentro e fora de si. A manifestação era menor, mas mais violenta. Havia algo diferente no ar. As faíscas de indignação estavam prestes a virar incêndio. Lena estava lá, como sempre, no centro, gritando, lutando, vibrando. E mesmo ferida por dentro, nunca pareceu tão viva. Clara a avistou no momento exato em que os escudos avançaram. Tudo foi rápido demais. Gritos, sirenes, gás, correria. E então, o golpe. Um cacetete cruzando o ar. Um corpo no chão. Lena. Clara correu. Não pensou. Empurrou policiais. Tombou no asfalto quente. Segurou aquele corpo suado e ferido nos braços. Não é assim que termina, ela gritava, sem saber se falava da manifestação ou da história das duas. Os olhos de Lena se abriram. Você não devia estar aqui, sussurrou, sangrando pela boca. E você não devia lutar sozinha, Clara respondeu com a voz embargada. A ambulância demorou. A noite parecia infinita. Mas naquele instante, com Lena entre seus braços e o caos ao redor, Clara entendeu algo que nunca aprendeu nas redações. Algumas histórias a gente não cobre, a gente vive. Mas e quando viver significa queimar tudo o que construiu até agora? O hospital tinha cheiro de desinfetante e silêncio engarrafado. Clara entrou com passos contidos, como se cada um fosse um pedido de desculpas não verbalizado. Lena estava ali, deitada, pálida, com o lenço vermelho jogado numa cadeira. Vulnerável como nunca, mas ainda assim, com o mesmo olhar. Aquele olhar que atravessava paredes, ideologias e escudos emocionais. Veio registrar minha queda? Lena perguntou com ironia. Vim, porque fiquei com medo de não poder mais te ouvir.
Clara respondeu. E a frase não saiu como jornalismo. Saiu como confissão. Elas se encararam por um tempo que não existe nos relógios. E então, Lena falou baixo, como quem sussurra uma sentença. Você me faz querer coisas que eu prometi nunca sentir de novo. Clara se aproximou, sentou ao lado da cama. E se for exatamente por isso que eu estou aqui? Lena virou o rosto, os olhos marejados. Ninguém nunca fica, Clara. Eu sou a que grita alto demais, a que incomoda, a que ninguém consegue amar sem tentar apagar. Você é jornalista, você tem um nome a proteger. Mas quem me protege de mim? Clara respondeu com a voz falhando. Não houve beijo, nem toque, apenas duas mulheres despidas de defesas, dois corações com medo do que sentem, mas ainda assim batendo forte demais para negar. Quando o orgulho se quebra, até o silêncio vira confissão. O tempo passou como se o mundo estivesse em câmera lenta. Lena recebeu alta 2 dias depois, com pontos no supercílio e um hematoma no peito. Clara foi buscá-la, não como jornalista, não como espectadora, mas como alguém que já não sabia mais separar ética de afeto. O coletivo se reunia naquela noite em uma antiga escola desativada, onde os militantes descansavam e guardavam os cartazes. Clara foi junto, num gesto mudo que dizia: Eu não sei onde isso vai dar, mas quero descobrir com você. Enquanto todos conversavam no pátio, Lena a levou até um vestiário antigo, onde guardava os kits de primeiros socorros. Clara a seguiu. E quando a porta se fechou atrás delas, tudo silenciou. O lugar era frio, úmido, impregnado de passado. Mas entre elas havia algo quente, quase selvagem. Lena encostou na parede, respirando fundo. Você ainda pode ir embora, disse. E passar o resto da vida querendo voltar? Clara respondeu, se aproximando. Os olhos se encontraram. E naquele segundo, nada mais importava. Nem o escândalo, nem o jornal, nem a revolução. Clara a tocou primeiro, com medo, com desejo, com cuidado. Lena a beijou como quem se despe da última armadura. O beijo foi lento, trêmulo, cheio de interrupções involuntárias, mãos que hesitam, respirações entrecortadas, olhos que se fecham e abrem rápido demais. Mas foi real. No vestiário vazio, elas não eram mais papéis sociais, cargos, rótulos. Eram só duas mulheres tentando sentir, apesar de tudo. Mas o mundo lá fora ainda existe. E a verdade, cedo ou tarde, exige ser contada. O tempo passou como se o mundo estivesse em câmera lenta. Lena recebeu alta 2 dias depois, com pontos no supercílio e um hematoma no peito. Clara foi buscá-la, não como jornalista, não como espectadora, mas como alguém que já não sabia mais separar ética de afeto. O coletivo se reunia naquela noite em uma antiga escola desativada, onde os militantes descansavam e guardavam os cartazes. Clara foi junto, num gesto mudo que dizia: Eu não sei onde isso vai dar, mas quero descobrir com você. Enquanto todos conversavam no pátio, Lena a levou até um vestiário antigo, onde guardava os kits de primeiros socorros. Clara a seguiu. E quando a porta se fechou atrás delas, tudo silenciou. O lugar era frio, úmido, impregnado de passado. Mas entre elas havia algo quente, quase selvagem. Lena encostou na parede, respirando fundo. Você ainda pode ir embora, disse. E passar o resto da vida querendo voltar? Clara respondeu, se aproximando. Os olhos se encontraram. E naquele segundo, nada mais importava. Nem o escândalo, nem o jornal, nem a revolução. Clara a tocou primeiro, com medo, com desejo, com cuidado. Lena a beijou como quem se despe da última armadura. O beijo foi lento, trêmulo, cheio de interrupções involuntárias. Mãos que hesitam, respirações entrecortadas, olhos que se fecham e abrem rápido demais. Mas foi real. No vestiário vazio, elas não eram mais papéis sociais, cargos, rótulos. Eram só duas mulheres tentando sentir, apesar de tudo. Mas o mundo lá fora ainda existe.
E a verdade, cedo ou tarde, exige ser contada. 2 semanas depois, o artigo não saiu. O escândalo, os documentos, os nomes ficaram guardados numa pasta criptografada no computador de Clara. Não por covardia, mas por decisão. Na redação, o silêncio era incômodo. O editor percebeu. Você perdeu o timing, Valverde. O jornal não espera ninguém. E pela primeira vez, ela respondeu com um sorriso calmo. Mas meu coração esperou demais. Naquela tarde, Clara pediu demissão, sem escândalos, sem discursos, apenas com a certeza de que não podia mais viver histórias dos outros enquanto a sua morria à míngua. Lena não sabia. Estava ocupada demais liderando um projeto novo, desta vez legalizado, uma ONG de apoio a denunciantes anônimos. A rebeldia virou estrutura, a fúria virou missão. Quando Clara apareceu, com uma mochila nas costas e um envelope na mão, Lena achou que fosse uma despedida. Mas dentro do envelope havia um texto impresso. Não era uma denúncia, era um ensaio, um testemunho. Sobre as histórias que não precisam ser contadas ao mundo para fazer sentido. Lena leu em silêncio. Quando terminou, os olhos estavam marejados. Você está pronta para ficar? Ela perguntou. Clara assentiu. Mas não como espectadora. Quero viver isso, com você. Meses depois, Clara passou a escrever crônicas para um jornal independente. Assinava com pseudônimo. Textos sobre coragem, amor e sobre como nem toda verdade precisa ferir para ser real. Elas alugaram um pequeno apartamento perto do mar, com paredes cheias de livros, cartazes e silêncios confortáveis. A revolução não parou, mas agora era conduzida com mais estratégia e mais amor. E o que começou como uma faísca em meio ao caos virou abrigo em meio às tempestades. Sem promessas, sem manchetes, apenas 2 mulheres que escolheram sentir, porque às vezes a maior revolução é simplesmente não desistir de amar. E aí, você teria feito a mesma escolha que Clara. Entre a verdade que o mundo exige e o amor que ninguém entenderia, ela escolheu sentir. Mas e você? Quantas vezes já se pegou escondendo o que sente, com medo de perder tudo que construiu? Talvez o mais difícil não seja amar, mas abrir mão da versão de si que os outros esperam para viver a que você realmente é. Se essa história mexeu com você, conta pra gente nos comentários. Qual foi o momento que mais te atravessou? Você já teve que escolher entre razão e sentimento? Não guarda isso só pra você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara, porque a próxima história já está chegando. E ela vai te lembrar que sentir ainda é o ato mais corajoso que existe. Nos vemos no próximo episódio.